Vamos aqui então, dando início. Tá, eu ponho. Vamos dar início aqui ao nosso trabalho de hoje, o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Val, na psicografia, capítulo número 15, Enfermidade Consoladora. Bom dia, Didman. Bom, no capítulo 14, nós acompanhamos aqui as mudanças que aconteciam na casa da família Soares. O senhor Mateus, então, ele retornava para casa depois daquele aneurisma, depois daquele derrame que ele vivenciou, e no momento em que ele agredia a filha Marta, né, então ele acabou tendo essa embolia cerebral e foi para o hospital. Passado um tempo ele retorna para casa, agora numa condição de grande dependência, né, do auxílio da família. Chegando em casa, ele que tinha, desde o início da história que nós acompanhamos, ele tinha uma relação bastante problemática com só um instantinho aqui, com a filha Mariana, né, lembrando que Mariana, o senhor Mateus e mais aquele espírito que era o obsessor, eles formavam um triângulo amoroso naquela época, na Holanda do século XIX, e a dona Rosa, né, lembrando que a esposa do senhor Mateus, era exatamente a mãe dele no passado, que acabou, na forma, conduziu a educação do seu filho, permitindo que ele se enveredasse por esse caminho da ambição, da ganância, né? Então ele retornando para casa, Mariana, que era o seu desafeto, acabou se tornando ali, né, a sua grande assistente, fazendo com que os cuidados da higiene, da alimentação, medicamentos, né, então praticamente ali substituindo a mãe nos cuidados. E depois aqui também Adalberto, que era o namorado, também ali agora um jovem bastante dedicado à doutrina espírita, estava sempre presente. A Amália continuava ali muito atenta ao trabalho de casa, né? E aí então veio a outra mudança que aconteceu também, foi a própria Marta, que era filha, que era médium e fazia aquele trabalho espiritual prejudicial para ela tinha com os espíritos. O senhor Petiting, então, conversando com ela, conseguiu esclarecê-la, fazendo com que ela então escolhesse um caminho diferente. E ela mostrou algo bastante curioso para nós, né? Porque ela dizia que, na verdade, ela não recebia a assistência dos espíritos que a ajudavam, né, na realização, mas, na verdade, ela era quase que uma escrava desses espíritos. E o grande medo que ela tinha era exatamente, né, de se afastar e depois sofrer ali a represária deles. E ela, inclusive, disse que já tinha tentado esse afastamento e depois ali foi ameaçada e tudo mais. E ela continuava como médium agora, vinculada a esses espíritos. O irmão Petiting, então, trouxe aqui o esclarecimento para ela, falando, né, iniciar essa nova fase, que ela poderia se aproximar do pai, porque eles tiveram aquela grave discussão, se tornar agora ali uma colaboradora do lar, ajudando nos bordados, ajudando ali nas costuras que a dona Rosa realizava, trazendo então aquele ambiente de paz e de harmonia para o lar de todos eles, né? Então, os dois grandes pontos que nós encontramos aqui foi exatamente, né, o senhor Mateus. Foi observado também que essa limitação que ele vivenciava, bom dia, embaixador, que essa limitação que ele vivenciava por causa do derrame acabou fazendo com que ele ficasse prostrado, né, no leito, ele começasse então a fazer algumas reflexões sobre a sua vida, sobre a sua relação com a família, né, mas a gente vai perceber que essa mudança não acontece de uma hora para outra, né, porque muitas vezes fisicamente ele continua mantendo a mesma tendência, mantendo ali as mesmas relações. Então, nesse capítulo número 15, nós veremos então desenrolar agora dessa parte, né, do senhor Mateus, e depois aqui também outras situações aqui, outras personagens que nós veremos aqui, o encadeamento das soluções que vão se juntando. Então aqui, enfermidade, eu coloquei ali, eu tinha colocado lá no título enfermidade consoladora, na verdade é salvadora. Mas vamos lá.
Havia um mês que o Sr. Mateus retornara ao lar, após a crise que o conduzira, inconsciente ao pronto-socorro, vítima de embolia cerebral. O ambiente havia mesmo uma atmosfera de paz inabitual naquele domicílio longamente sacudido por tempestades de vária ordem. O genitor de Mariana, carinhosamente assistido pela esposa e filhas, dava amostras de confortadora recuperação orgânica. Já conseguia falar com menor dose de esforço, e as lições consoladoras do Espiritismo costumara, mediante a leitura de um evangelho realizada pela ex-obsediada, no caso aqui Mariana, penetravam no fundo, fazendo-o reformular conceitos e modificar disposições íntimas. Então ele fazia ali, um dos tratamentos que ele recebia era exatamente o da evangelioterapia. Enquanto ele estava no leito, a filha cuidava ali, tratava dos cuidados físicos, mas também passava a dar atenção para os cuidados de família. O delegado de polícia, que continuava à espera de poder ouvir o depoimento da vítima contra o Sr. Marcondes Pereira, o agressor, visitou o enfermo para tomar por termos a queixa-crime contra o desafeto. E, para surpresa geral, o Sr. Mateus esteve à altura da situação, lembrando que são com Marcondes a respeito da lisura do jogo que eles estavam realizando, e nessa briga toda acabou então acontecendo aquela agressão com uma faca, em que o Sr. Mateus acabou depois sendo conduzido para o hospital. E nesse caso aqui o Sr. Marcondes Pereira, assim como também o Sr. Mateus, estavam ali sendo estimulados àquele atrito também por presenças de espíritos, condição ali de obsessores ou que exerciam outro tipo de influência negativa. Pediu que tudo fosse esquecido, em considerando a própria leviandade causadora do acontecimento, pois que ele não pretendia apresentar qualquer acusação. Germinava já naquele terreno, anti-sáfaro, a semente do Evangelho Redentor. Então, deixando, não dando continuidade naquela queixa-crime contra aquela tentativa de assassinato, tentativa de homicídio que ele havia sofrido, percebendo exatamente que ele também tinha sido um dos causadores daquela situação. E ele tinha, lembrando também, que enquanto ele estava no hospital, ele ficava maquinando uma forma de se vingar desse que era ali o seu. O responsável da ópera, eu agradeci, igualmente feliz com a decisão do Sr. Mateus, em considerando, afinal, os danos não terem sido de grande monta e que o tempo tudo regularizaria. Dias depois, acompanhado do mesmo policial, o cidadão Marcondes veio visitar a sua vítima e lhe solicitou escusas, considerando a circunstância de que se conhece conquanto a pouca afinidade espiritual existente entre ambos. Que fossem esquecidos os incidentes lutuosos que poderiam ter culminado na desgraça de 2 chefes de família e na consequente desdita dos seus descendentes. Aquilo lhes serviria a ambos de lição preciosa. Foi com essas notícias alvissareiras que nos reunimos para os trabalhos ordinários dos lábios de Dona Rosa e Amália, que, serenadas as dificuldades no lar, retomavam os deveres do culto espiritual e da caridade aos desencarnados. Então aqui a gente vê mudança significativa no lar daquela família, embora ainda era um trabalho que estava iniciando, diferentemente daquilo que eles vivenciavam anteriormente. Então, de certa forma, era como se a rotina começasse na família, o cuidado diário com o pai, o trabalho para o sustento da casa, o retorno às atividades na casa espírita. Então tudo começou agora a se mostrar de uma forma mais organizada, mais equilibrada. Mais uma vez, embora ainda fosse um trabalho inicial que eles precisariam realizar. Daquilo que eles precisariam realizar. As operações socorristas, incorporando o mestre, teceu algumas considerações em torno dos labores desobsessivos junto aos Soares. Então, no final da reunião mediúnica, em que eles tinham ali todos participando, estavam participando,
o irmão Saturnino então se manifesta, trazendo ali algumas orientações a respeito dos trabalhos que foram feitos junto a essa família. Ele diz assim: com muita ternura e bondade, como lhe era habitual, são dirigidas à irmã Rosa, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita. Convidada ao resgate em caudaloso rio de sofrimentos, a irmã querida tem sabido honrar a confiança do Senhor. Desde cedo requisitou a bênção da renúncia pessoal, reunindo no lar e aceitou a incumbência de labutar infatigável até o fim da tarefa, sem desânimo nem rebeldia. É justo que lhe seja conferido o salário pela fidelidade, no posto do dever retamente atendido. E o salário do servo devotado é a esperança de melhores horas, com a paz de todos os instantes, para a continuação do rendimento de luz interior, ao qual se encontra. E desejando talvez demonstrar a elevação dos méritos da mãe de Amália, acrescentou, aqui só para lembrar, né, que nós tivemos no livro Vida, se eu não me engano, o instrutor Alexandre, né, ele se encontrava desencarnado, acho que era Alexandre o nome dele, mas ele era aquele responsável por auxiliar a família, né, em todas aquelas, todos os desequilíbrios que eles vivenciavam, os atritos, as indiferenças, né? Então ele era responsável por trabalhar junto àquela família. E aí depois, no final do livro, nós tivemos aquela revelação de que ele tinha sido responsável no passado criar a desarmonia entre todos eles. E agora então ele tinha essa incumbência de fazer com que todos se resgatassem, todos fossem resgatados, todos se reequilibrassem. Aqui a gente vê Dona Rosa num papel bastante parecido, embora ela não tivesse ali um papel principal no desequilíbrio de todos, ela percebeu que a negligência dela foi responsável por causar no filho, que era o Teofrastos, né? Ou melhor, no filhos, que era o Sr. Mateus, vontade, provocando ali, né, no caso, com Mariana, que era sua esposa, com aquele espírito obsessor que tinha se tornado seu amante, ela então, na programação reencarnatória do grupo, e isso, claro, né, para nós é sempre um motivo de grande curiosidade, de tentar imaginar como acontecem essas reuniões, como os espíritos se comportam diante daquilo que é apresentado, né, como proposta de uma nova, de um. Então, nesse caso, ela assumiu a responsabilidade de ser, então, a mãe da família, a esposa, e era, então, ali unindo esses espíritos que causaram, né, todos esses dramas do passado. Muito bem, continua aqui, então, o irmão Saturnino. Tínhamos em mãos o dilema de como conduzir o Sr. Mateus em face das dores que pesavam sobre o seu lar e a sua irreverente deslealdade para com os deveres espontaneamente assumidos junto ao altar da família. Logo após o lamentável incidente de que se fez merecedor, reunimos-nos aqueles que assumimos a responsabilidade do socorro a Mariana e posteriormente a família para examinar o transcurso das tarefas futuras no seu lar, chegando à conclusão de que o remédio mais eficaz e mais bem aplicado seria o de demorada permanência no leito, a fim de que a limitação das forças e o constrangimento da enfermidade lhe pudessem despertar o espírito atormentado para as questões vitais da reencarnação, da imortalidade. Sabemos, por experiência e observação, que os mais calcetas e inveterados adversários da razão, do siso, modificam os conceitos, logo se deparam com as perspectivas próximas da desencarnação e, embora não acreditando na continuação da vida, como fazem crer, rogam desesperados tempo para refazer o caminho e preparar-se. Assim, concluímos pela hipótese de retê-lo no leito, mãos da família, a queda espetacular e irreversível no despenhadeiro da delinquência para onde marchava, sob poderoso comando de insensíveis inimigos,
com os quais se imantava desde há muito tempo. Dessa forma, após o delíquo no atrito com Marta, igualmente perturbada, recorremos a providencial socorro, aplicando-lhe recursos magnéticos que libertaram a bolha de ar que se alojou em circuito, gerando a embolia de que foi acometido. Como o divino benfeitor dispõe de recursos e terapêutica especializada para todos os problemas e enfermidades, a dor, que agora lhe é mestra e mãe gentil, abre-lhe também as portas da compreensão da família e da paz no lar, ajudando-o a descobrir o mundo novo da cidade. É interessante a gente ver aqui que esse recurso de provocar esse derrame que ele sofreu não era algo que fazia parte da sua programação. Por isso, então, quando a gente começa a ver uma situação como essa, a gente faz uma revista daquilo que nós entendemos como programação reencarnatória, de que tudo está escrito no momento em que o espírito reencarna. Nós lembramos que a programação reencarnatória, eventos para a evolução do espírito. Mas no decorrer da vivência dessa programação, diversos fatores vão sendo ali acrescentados, retirados, modificados. Basta a gente lembrar, por exemplo, a questão da antecipação de uma desencarnação ou uma moratória para que a desencarnação aconteça. Nesse caso, uma doença que não estava programada, mas acabou vindo como um recurso curativo para o espírito e também para a família, já que ele, vinha daquele despinhadeiro, né, que ele estava vivenciando, aquele despinhadeiro de sofrimento e dor. Então ele poderia, por exemplo, provocar aquele assassinato porque ele queria aquela vingança, ele continuaria atormentando o lar com a sua conduta do vício do jogo, deixando de participar no sustento da família. A sua presença em casa era uma presença bastante incômoda para todos, né, já que ele era uma pessoa extremamente fria e agressiva, né, no comportamento, ali, na relação com a família. E de repente vem essa limitação, em que ele fica restrito ao leito, e ali então, primeiro, já não tem mais condições de realizar o intento que ele desejava. Até porque ele mudou a sua conduta, agora perdoando aquele que tinha sido, né, o causador, né, frequentar o ambiente do jogo. Portanto, os seus recursos passam a ser dedicados à família. Ele passa a conviver de uma forma mais próxima com a família. E nessa proximidade, as relações começam a se modificar para melhor. Depois ele passa também espiritualmente a receber essa assistência. Então a gente percebe que um recurso como esse que foi aplicado para que ele ficasse restrito ao se necessário, já que não havia ali uma desencarnatória decorrente desse derrame. Mas ele ficaria ali o tempo que fosse necessário, mas agora restrito e passando agora a obter novas influências e novos recursos. Isso fisicamente. Né? Braz lembrou, é engraçado o trabalho oculto da espiritualidade sobre nós. Né? Pois é, Braz, é muita coisa que acontece que a gente nem imagina. Né? Para nós, que somos estudantes da doutrina, nós podemos até não conhecer ali os fatos exatos, mas o fato de nós termos a ideia de que essa presença é real e de que esse trabalho é contínuo, traz para nós uma alegria muito grande. E nesse caso, essa conscientização vem tanto para o bem, na presença desses espíritos amigos, como também no caso das influências negativas, o que nos ajuda na prevenção, né, de abrirmos ali as nossas mentes para recebermos essas influências. É um trabalho difícil, mas a conscientização é o primeiro passo. Assim como acontece, né, fazendo um paralelo bem simples, quando alguém adquire uma doença crônica, a melhor forma de lidar com ela é conhecer a doença. Quando nós convivemos na relação com os espíritos, o primeiro passo é entendermos de que modo que essa relação acontece. E aí então esse esclarecimento, essa conscientização, de acordo ali com as nossas tendências, de acordo com a nossa vontade, de termos uma relação saudável ou nociva com esses espíritos, mas o esclarecimento é o primeiro passo. Continuando. Silenciou por breves momentos e logo depois prosseguiu. Certamente que há muito ainda por fazer. Ele mesmo deverá desatar
Inúmeros liames a que se deixou, dado, no entanto, a observações mais prudentes e valiosas, poderá refazer muito dos danos antes gerados, iniciando os novos cometimentos em prol de si mesmo. Seus verdugos se aquietam na encruzilhada das tramas soezes e aguardam ensejo. Alguns sitiam-no durante os momentos da libertação pelo sono, mente fortemente fascinada pelas dissipações por cujos caminhos enveredou, sintoniza livremente com os antigos comparsas e deles recebe sugestões negativas. Abundantes e altas doses de energia deletéria, retornando à organização física acabrunhado, saudoso, rebelde. A providencial e inspirada interferência de Mariana, quando se prontificou à leitura do Evangelho junto ao seu leito, lentamente lhe modifica os painéis mentais, permitindo-lhe deslocar o centro de interesse, antes monoideado pelo jogo, para a elevação dos deveres, fazendo-o considerar a perda, então, das suas aspirações, ante a vida carnal, que se extingue com a enfermidade, a idade, o acidente. A impossibilidade de falar com clareza desejável não pode reagir nem discutir a temática espírita, e semi-imobilizado, sente-se constrangido à reflexão dos conceitos vagarosamente se acalmam os sensos, impondo-se-lhe necessários novos comentários íntimos sobre as belezas da reencarnação, até então despercebidos. Concomitantemente, a união da família em torno dos estudos elevados e das meditações salutares granjeia simpatias enobrecidas no mundo espiritual, e o reduto doméstico se transforma em cuidadores desencarnados, afeitos ao bem e, por que não dizer, uma escola viva para aprendizagem, na qual as lições são vidas que se reharmonizam em torno da excelsa vida de Jesus. Frutificam já, nos ramos do arvoredo da fé, as doações do amor e da caridade, transformadas em seiva sadia e produtora. Então aqui a gente vê o trabalho que está sendo, fisicamente, socialmente, a vida dele certamente sofreu ali grandes transformações. Agora ele está restrito, convivendo com a família, recebendo essa assistência, se afastando do jogo, mas espiritualmente ele continua sendo um espírito, trazendo vínculos com essas entidades que até então eram suas companheiras, as suas parceiras de jogo. Então, durante os momentos de desdobramento, durante o sono, ele então vai ao encontro desses espíritos, no que, como consequência, pelo fato de ver ali as suas melhores energias drenadas pelo processo de vampirização, pelas influências que ele sofria, ele retornava então, acordando, infelizmente exausto, infelizmente mais desgastado. Porque esse era um processo. Então, como foi colocado, que os espíritos então, deixa eu pegar aqui o trecho, seus verdugos se aquietam na encruzilhada das tramas, soezes e aguardam ensejo. Então, quer dizer, já que não podem contar com ele para satisfação dos seus desejos, como acontecia quando ele se encontrava no jogo, nem por isso esses espíritos abandonam, ficam em momentos de aproveitar da oportunidade de influenciá-lo. E depois coloca também aqui que vários fatores vão ali promovendo a transformação dele. É o caso, por exemplo, que a gente viu, a enfermidade, a idade, o acidente. Então são várias experiências que vão ali tocando aquele espírito, dando a ele ali uma percepção maior da realidade que ele vive, além, claro, de todo o esclarecimento que ele vai recebendo, o familiar, as influências espirituais. Então, são elementos que vão ali sendo absorvidos por esse espírito, ajudando-o na sua transformação. Frutificam já nos ramos do arvoredo da fé as doações do amor e da caridade, transformadas em seiva sadia e produtora. Quando o benfeitor geral, que parecia
e poderosas ali presentes. Lembrando que eles estavam naquela reunião mediúnica, né, naquele trabalho mediúnico, e a manifestação ali do irmão Saturnino no final dos trabalhos trazendo essas orientações. Dirigiu-se ainda quando então os trabalhos da noite foram encerrados. Por alvitre do próprio Saturnino, diretamente a Petitinga, feito anteriormente, e vencendo inúmeras dificuldades, procedemos a uma visita ao Lazareto, no bairro das Quintas, para tentar alguma assistência a Ana Maria, a antiga noiva atormentada e inditosa do irmão Teofrastos. Lembre-se a Lázaro, do Novo Testamento, que era aquele indivíduo, aquela personagem que viveu, né, a hanseníase e a lepra. Então Lazareto era o nome daquele hospital que acolhia leprosos, né? E Ana Maria, que era então ali a noiva de irmão Teofrastos, que era médium lá no século XVI, século XV, XVI, Ana Maria então se encontrava internada nesse hospital, vivendo a experiência da lepra, e como nós lembramos, ela não tinha reencarnatória, a doença como parte do processo de aprendizado, mas ela veio, essa doença, como consequência da influência espiritual que ela sofria. E aí a gente vai voltar no passado, pegando ali mais esse triângulo, que era o irmão Teofrastos, que era considerado ali, né, um feiticeiro, considerado ali um médium naquela época, mas naquela época médium não existia, era feiticeiro. Ana Maria, que era sua noiva, e aquele bispo, que é o confessor dela. Percebeu ali que nas confidências que ela fazia durante o confessionário, acabou fazendo com que Teofrastos fosse então levado para a Inquisição, depois ali sendo torturado e depois, claro, desencarnando ali, sendo executado na fogueira. Nesse caso aqui então, depois que Ana Maria reencarna, o espírito obsessor que a perseguia era exatamente o mesmo que tinha assassinado na época, através de um vinho envenenado. E ele ficou então tão transtornado na época que ele então buscava, né, nessa vingança, fazer com que ela sucumbisse. E essa lepra veio como consequência da influência espiritual. O poder mental que esse espírito tinha sobre ela fez com que ela diminuísse o seu sistema imunológico e criasse a lepra como consequência. Então, detalhe, né, esses espíritos todos, esse bispo, por exemplo, recebeu essa orientação para atormentar Ana Maria, para ficar dessa forma, do próprio Teofrastos, porque ele não tinha ainda compreendido que era aquele bispo que prejudicou, que levou até a fogueira, e então Teofrastos acabou dando a ele essa orientação. Mas agora tudo começava então a se reorganizar. Lembrando que na sua nova programação, no desdobramento foi acordado isso. Ela então se casaria com alguém da sua relação naquele hospital, teria como filhos Teofrastos e esse bispo. Esses dois espíritos que viriam como irmãos, mas nesse caso dois irmãos que se odiariam. E ela seria ali aquela que procuraria acolher os dois. Ela tinha aceitado pacificamente acolher Teofrastos como filho, Teofrastos era aquela pessoa que ela tanto odiava. Mas aí depois, através ali das orientações, ela acabou concordando. Então agora eles voltam para esse Lazareto para vermos ali não apenas ali o espírito que se encontrava ali reencarnado, mas a pessoa Ana Maria que se encontrava doente naquele momento. Então vamos lá. Solicitadamente atendidos por uma infiltração do Serviço de Saúde Pública, as dependências da casa, até localizarmos a jovem, cuja presença nos fez evocar, como em sonho bom e agradável, a recordação da visita anterior que fizéramos àquele reduto de sofrimento, em espírito, sob a segura condução do irmão Glaucus. A moça singularmente desfeita, com alguns sinais de arroxo e nas hélices e lobos da orelha, nos olhos angustiados e no rosto melancólico. Petitinga, portador de nobre persuasão, conseguiu manter ligeira palestra com ela, emoldurando-a no halo de sua cordial simpatia envolvente. Poeta sensível, falou-lhe ligeiramente do Cristo Jesus e das suas curas. Motivou-a à saúde, bem assim as duas companheiras que lhe dividiam a acanhada cela, quase uma masmorra nauseante e infecta,
prometendo retornar sempre que se nos permitissem os compromissos. Então, lembrando que nós estamos falando aqui de um leprosário na década de 1930. Então, ali ainda havia um preconceito muito grande. A medicina não trazia ainda para o tratamento da hanseníase do que acontece hoje. Hoje existe ali um trabalho feito com antibióticos que a hanseníase acaba sendo curada. Mas naquela época não. Então, os próprios textos evangélicos já traziam aquele preconceito de várias personagens ficarem isoladas, serem perseguidas, apedrejadas, isoladas ali do grupo. Então, nesse caso, no presente não era diferente. As pessoas escolhidas dentro daquele leprosário, e ali a pessoa vivia o tempo que tivesse que viver e depois morria, sem qualquer atenção da sociedade. Vamos lá. Naquele tempo, as medidas sanitárias impeditivas de contato com os portadores do mal de Hansen eram muito rigorosas, conquanto aqueles pacientes vivessem entregues ao abandono com medicamentos tais faro de caroteno, chalmozan, feito com os ésteres etílicos, de óleo de chalmugra, a termoterapia e as sulfas. As experiências em todo o mundo em que havia leprosários ainda não ultrapassaram essa terapia, com algumas ligeiras variações sem grande significado. As tentativas para a cura pediam inócuas, resultados desesperadores. Os pacientes, porém, eram muitas vezes caçados como animais e, em alguns países, conduziam-nos aos lazaretos, acorrentados com armas coladas à nuca. Em lugares mais atrasados, viviam como nos tempos bíblicos, mendigando, com a face semicoberta, selvagens e malditos dormindo nas matas ou nas rochas próximas dos caminhos onde esmolavam. Assim, era muito difícil conseguir-se permissão para visitas regulares a pacientes internados. O fantasma da enfermidade era tão poderosamente inculcado em todas as mentes e o perigo do contágio tão fortemente infundido que nós mesmos decorrente da ignorância. Então, olha só, Então, aqui eles não se colocam como pessoas infalíveis. Eles se mostram também receosos de estarem naquele local porque era uma cultura. Hoje existe uma dúvida se a bactéria que causa a hanseníase, se ela se dá por contaminação via aérea, através de objetos utilizados pelos doentes. Então esse isolamento era a única forma que naquela época essas pessoas eram tratadas. Agora não, na atualidade, como eu falei para vocês, existem medicamentos oferecidos pelo sistema de saúde público, exclusivamente por esse sistema, em que a cura é alcançada com grande tranquilidade. Mas naquela época não era assim. Conseguiu, utilizando, atingir o desiderato e passou a visitar Ana Maria, uma que outra vez, oferecendo-lhe ao primeiro ensejo um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-lhe que ali, naquela fonte de luz e água viva, ela encontraria paz e reconforto. Ocorria também um admirável fenômeno. Quando das nossas visitas, quando-se das nossas forças ectoplásmicas, aplicava recursos salutares na paciente e nas suas companheiras, continuando a assistência espiritualmente nos dias subsequentes. Seu antigo obsessor fora deslocado desde a primeira visita que fizemos com o irmão Teofrastos, recolhido logo após pelos irmãos Glaucus e Ambrósio ao hospital especializado na esfera espiritual para posterior tratamento. Dessa forma, a tristeza e a melancolia foram desaparecendo paulatinamente da enferma e as manchas da intoxicação fluídica igualmente foram esmaecendo até o total desaparecimento. Essa intoxicação fluídica é pela presença dele, eram esses fluidos que faziam com que ela ficasse com esse estado de ânimo e também somatizasse isso no corpo através da lepra. Por insistência ainda de Petitinga, 6 meses depois da nossa primeira visita,
a enferma foi submetida a rigoroso exame e considerada curada. Ora, sabíamos que a sua doença era uma enfermidade simulacro, provocada pelos fluidos maléficos do seu obsessor, que conseguira levá-la àquele lazareto com a sugestão de suicídio nefando, que a enrodilharia em teias fortes de desgraça, caindo-lhe nas garras odiendas para longo processo de vampirização espiritual, de demorado curso nas regiões dolorosas das esferas infelizes. Era a intenção dele, daquele bispo, né? Fazer com que ela desencarnasse e ele então ali, né, faria com que ela se tornasse a sua escrava. Afeto doentio que ele tinha por ela. Graças também à interferência de Petitinga, este conseguiu localizar a afilhada em casa de família espírita, que, conquanto soubesse do local donde a família informada do drama, donde a mesma procedia, não recusou a mão caridosa dirigida à sua recuperação total. A família informada do drama da obsessão, de que padecia jovem para o seu ingresso naquele expurgadouro material, e cientificada do não perigo de contágio por inexistência da enfermidade, recebeu a moça e passou a experimentar vida nova, comprometida, no entanto, a apresentar-se regularmente cada 6 meses no lazareto para exames de verificação médica necessária. Então a família dela era uma família espírita, né? Então quando ela recebeu tal, ela voltou, né, à convivência familiar. E com esse compromisso de fazer um acompanhamento regular. Enquanto isso ocorria, Marta, recém-libertada dos velhos conceitos vazados na mais chã superstição, buscava manter a resolução firme de perseverar nas grandes ideias do espiritismo. Convívio psíquico com entidades muito grosseiras, o que originara uma certa interdependência entre a sensitiva incauta e os seus comensais, começou a experimentar desequilíbrios perfeitamente compreensíveis. Vidente com boas possibilidades de registro e percepção, que, conquanto ultrajada pelo uso, captava as mensagens dos desencontros a sofrer-lhes os fazia jus pela própria leviandade. Então aqui é interessante que ele coloca que é exatamente aquele caso de abstinência. Embora fosse uma relação para ela bastante problemática, a relação com esses espíritos e os fluidos que ela absorvia durante tanto tempo, no momento em que ela começava a se distanciar desses fluidos, ela passava a sofrer os desequilíbrios. Então até para nós nos acostumamos, seja fisicamente, seja psiquicamente, seja espiritualmente. Então é um processo difícil, não é apenas você dizer eu não quero mais. É mais ou menos igual no caso, né, das abstinências sofridas, né, por aqueles que vivem do alcoolismo, aqueles que vivem ainda do tabagismo. Quando abrem mão, não quero mais, o não querer é o primeiro passo. Resistir espiritualmente, fisicamente e psiquicamente. A simples mudança de clima impõe ao organismo a adaptação necessária. Assim, a alteração da psicosfera se faz também acompanhar de esforço muito grande para a elaboração de outras condições íntimas e conveniente sintonia. Então, até num capítulo anterior, eles falavam, né, aqui no caso o Filomeno de Miranda, comentava, né, que não é uma questão de você se desvincular dos espíritos, mas é uma questão de... Né, então é bem interessante isso. Então, nesse caso, a sintonia com o plano espiritual continua. A ideia agora é mudar essa sintonia. Isso para vincular-se aos renovadores via as entidades antigas, ameaçadoras, escarnecendo dos seus propósitos e provocando injustificáveis temores, o que gera normalmente a crença de que as pessoas que abandonam tais compromissos sofrem até a desencarnação ou assédio dos antigos comparsas. Perfeitamente compreensível que tais vínculos muito profundos não podem ser desfeitos pura e simplesmente. Há que edificar novos laços e organizar resistências convenientes.
né? Então aqui o trabalho que tem que ser feito agora de resistência. André colocou, né, isso é uma complicação tanto para a própria pessoa quanto para o que estão ao seu redor desencarnados, né, porque querem continuar e se sentem repelidos, né, fica muito mais difícil. Acho que a pessoa se acostuma ao mal-estar, né? Pois é, ainda tem o medo, ainda tem a dependência, né? Então que acabam interferindo, né, na decisão da pessoa de não querer mais. Não querer é uma coisa, resistir e conseguir alcançar o objetivo é outra, e é um trabalho bastante intenso. O Brás colocou, né, os dramas de cada família se revelando, daria livros e livros, não é verdade? Possuidora, no entanto, de muita força de vontade, passou a interesse, instrui-se nas suas lições preciosas, através do que armazenava argumentação para uso próprio, confiança ilimitada no auxílio divino. Submeteu-se a carinhoso tratamento de passes magnéticos, aplicados por médiuns adestrados e educados, fazendo-se membro atuante dos trabalhos doutrinários, nos quais as lições confortadoras da fé renovada lhe penetravam nas experiências mediúnicas e se tornando vagarosamente um instrumento disciplinado, por cuja mediunidade diversos dos membros das suas anteriores crenças receberam a luz esclarecedora da razão, desertando dos propósitos acalentados e iniciando nova trajetória, como que renascendo para a verdadeira vida. Então, olha que interessante, os espíritos que estavam vinculados a ela, exatamente por estarem vinculados a ela, foi através dela que eles então recebiam assistência nos trabalhos mediúnicos da instituição. Aqui tem uma nota de rodapé que Filomena de Miranda traz para nós, né? Lembrando que ela era uma quimbandista, tinha sido uma quimbandista. Portanto, ela tinha aquela ideia da feitiçaria, aquela ideia, né, do poder dos feiticeiros e tudo mais. Então, o Filomeno traz o seguinte rodapé. Chamamos a atenção em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9. Questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta não. Deus não o permitiria. Aqui a gente vai lembrar, nessa resposta, mas tem um comentário do Chico que é uma bolinha de borracha. Quando você joga na parede, ela bate e volta. Mas se tiver um buraco nessa parede, a bolinha passa. Então aqui nesse caso, né, Deus não permitiria, desde que isso, né, que esse tipo de transtorno, que esse tipo de influência, não seja parte do aprendizado que aquele espírito precisa. E o próprio Divaldo também chama atenção, ele diz mal feito, né, que é uma estilizada, que fala sobre esses pactos, sobre esses trabalhos, entre aspas, que são feitos para atingir as pessoas. O Divaldo lembra, né, que ele diz assim, né, que não há necessidade de você fazer trabalhos, enviar um espírito para prejudicar alguém. Se aquela pessoa, ela mesma cria o seu ambiente psíquico, que cria essa sintonia com essas entidades, a própria pessoa, não um homem mau fazer o mal a outra pessoa. Se aquela pessoa tem uma sintonia com esse mesmo tipo de ambiente, ela própria vai criar circunstâncias que para ela se tornam dolorosas. Mas se ela resiste e ela tem ali, né, uma sintonia com planos mais elevados, então ela tem ali a proteção. Embora o assassino era um espírito muito assediado por essas entidades. Né, mas o trabalho que ele fazia era exatamente o trabalho de esclarecimento. Questão 552, ainda no rodapé. Não entendi o que eu disse, né? Se uma pessoa age mal e tem sintonia com desencarnados infelizes, quando ela poderá ajudá-los? Né? Nesse caso, essa relação que ela tem aqui, no caso de Marta, com esses espíritos, a ação e atraindo esses espíritos. Mas no caso de uma pessoa que age no mal, como foi colocado aqui nessa questão, né, ela própria atrai esses espíritos para compartilhar com essa mesma intenção, com esse mesmo desejo que ela tem. Então, nesse caso, ela não vai ajudar esses espíritos, né? Ela vai entrar aqui nessa relação, nesse pacto que existe entre uma pessoa com tendência inferior vinculada com espíritos também com tendências inferiores. Tá? Então, essa parte de ajudá-los. Né? Questão 552.
Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Resposta dos espíritos. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus propósitos, que possível se torna por outros espíritos. Né? Espíritos, um caso em que... deixa eu começar de novo. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como provas da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Depois aqui da questão 552, ele salta para 555. Que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros, quando de boa fé, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E depois aqui comenta o Filomeno. Ou melhor, continua aqui. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidão sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, no caso aqui ele fala, né, sobre o espiritismo e o magnetismo, o conhecimento lúcido dessa, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma ridícula crendice. Então, nota de Manuel Filomeno de Miranda a respeito, porque ela era vista, né, como uma feiticeira médium muito poderosa, né? A que se atribui esse poder todo? A leis naturais que nós ainda nem sempre compreendemos. Bom dia, soldado. Então, para finalizar, foi colocado aqui em cima para nós, né, que ela então se transformara, ela, Marta, se transformara num instrumento disciplinado e através da mediunidade dela, ela auxiliava também aqueles mesmos espíritos que estavam junto delas. E finalizando o capítulo, as demais Soares, sem problemas de relevo, ante exemplos comoventes de que tais, passaram a cooperar efetivamente no lar, que se transformava em escola de fé viva, sob as luzes exuberantes do espiritismo consolador. Então a família Soares, ali tudo se ajustando, tudo se ajeitando depois desses 2, 3 anos de grande... Só lembrando aqui também, que agora, né, na próxima quarta-feira, vai trazer para nós aqui o capítulo número 16, Compromissos Redentores. E aí, então a gente finaliza essa obra, trazendo aqui agora o desfecho, né, de toda essa trama que nós acompanhamos nesses últimos meses, né, dessa família, tanto da esfera espiritual como da esfera material. Então a gente viu ali a influência dos espíritos, também o livre-arbítrio, cada um ali tecendo, construindo seus próprios caminhos. Então a gente fecha por aqui o estudo de hoje, pessoal. O soldado colocou, né, com as boas vibrações, os espíritos maus se afastam por si só, ao perceberem que a ação do mal não resultam, né, e se afastam. Né, então, ali, né, é um trabalho difícil, e aqui nós vimos, por exemplo, né, que embora Marta, que é a nossa personagem, bastante dolorosos, problemáticos com esses espíritos, embora ela tenha mudado de atitude, os espíritos continuavam próximos a ela. Então é aquela questão agora de resistência, né? Passou tanto tempo vinculada a esses espíritos que agora o desvincular é um outro trabalho, é um outro processo. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, meus amigos, o capítulo número 15, Enfermidade. Deixa eu pegar aqui o nome.